Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos encontros nesta casa, sobretudo quando falamos do tratamento espiritual, tem um fundamento, e este fundamento serve tanto para os que estão aqui na nossa modesta instituição em Campinas, quanto para você que está em sua casa, participando também do nosso encontro. Não importa em que local estejam, é preciso nos recordarmos de que o tratamento espiritual, mais do que uma panaceia, mais do que um recurso que esteja disponível para ser usado de forma leviana e irresponsável, é algo que atinge e que atua sobre aqueles indivíduos que realmente busquem com seriedade, busquem não apenas livrar-se de um problema, mas mais do que isto, aprenderem com o problema. Recordamos a esse respeito duas situações vividas por Jesus que demonstram a importância desta realidade. Muita gente procura igrejas de todas as religiões desejando sarar. E esta busca é uma busca válida, é uma busca linda, é uma busca bela, porque demonstra que as pessoas estão interessadas em perderem em sofrimento para ganharem em sabedoria. No entanto, como dizia, duas situações envolvem Jesus a respeito da cura. Uma em que ele curava a pessoa e dizia para ela: vai, que a tua fé te curou. Não fui eu que te curei. Você foi curado pela sua fé. Agora, em português, a gente entende fé como ter uma crença, ir na igreja ou submetermos-nos a rituais. Mas não é esse o sentido da palavra fé. Isso é o que nós fizemos dela, pela falta de profundidade com a qual nós tratamos essas coisas. A palavra fé é decorrente da expressão fides, que quer dizer fiel. Vai, que por ter sido fiel, você se curou. Fides como fiel tem um significado bem claro. Mas fiel ao quê? Eu nunca traí o meu marido, por isso então que eu me curei? Não é essa fidelidade sexual que nós, num mundo sexualizado, consideramos. O Senhor fala àquele indivíduo que sofria, aquele que estava num catre, aquele que não andava, aquele que não enxergava. Como é que essa pessoa poderia ter sido infiel? Provavelmente não tinha nem companhia. Naquele estado de desagregação, não devia encontrar nem amigos. Mas o que o Senhor ensina quando fala isso, é que aquele indivíduo que sofrera tantos anos, tantas dificuldades, tantas dores, continuara sendo fiel, não se rebelara, não se abatera, não desanimara nem desistira de ir em busca de alguma coisa. Deve ter passado por humilhações de todos os tipos, deve ter suportado sarcasmos, chacotas, gozações, deve ter sido tratado como um enjeitado moral, deve ter sido chamado de filho de Satanás. E ainda assim, aquele indivíduo estava lá. Sofreu as privações, sofreu angústias, sofreu necessidades. E não se deixou abater.
lutou como pôde. E quando está diante de Jesus, está como alguém que tem esperança. Não como alguém que se amargurou. Como alguém que está lá de qualquer forma, assim, vamos ver se por fim essa porcaria aqui resolve. Este homem que dizem aí que está fazendo milagre, quem sabe, antes de eu me matar ou de eu perder a confiança em Deus, quem sabe ele me salva. Não. Estavam lá, esperançosos. Este é o primeiro caso, primeira situação. Vai que a tua fé te curou. Ensejando assim o entendimento de que estes indivíduos estavam fustigados, mas não se deixaram fustigar. Estavam atacados, mas se mantiveram inatacados na cidadela moral da sua confiança, na sua força, na sua vontade de superarem todas as coisas. Mas tem a segunda situação, em que Jesus fazia a mesma coisa. De um enfermo, de alguém que estava caído, sofrendo, cego, paralítico. Devolve a ele ou retira dele estes efeitos. Mas para estes outros, Jesus fala diferente. Vai e não tornes a pecar. Vejam só quantas coisas Jesus fala em tão poucas palavras. Você estava assim porque havia pecado. Este entendimento era muito comum e muito fácil de ser encontrado no antigo modo de ser do ser humano, nestas anteriores civilizações, que sabiam, quase que por intuição, que nós recebemos em nós o peso dos erros que cometemos. Não é justo que outro responda. Não é justo que o indivíduo que fez o mal não responda. Não é justo que alguém passe uma borracha e diga, tudo bem, você fez tudo que não devia, mas daqui para frente você pode continuar a fazer de novo todas as bobagens que já fez. Não é lógico que venha alguém morrer por nós, para que com o seu sangue nossos erros tenham sido lavados, nossos equívocos tenham sido apagados. O que é mais grotesco ainda é a pessoa acreditar que tenha sido assim. E se fosse assim, foi o maior desperdício de sangue justo que se tem notícia na humanidade. Porque se ainda tivesse servido isso para que nós tivéssemos melhorado e nos santificássemos, e também aprendêssemos, e também com os pecados limpos não pecássemos mais, teria sido muito bom. Mas observemos o estágio em que estamos. Não se pode considerar, portanto, nenhuma dessas hipóteses. Quando Jesus fala, vai e não tornes a pecar, ele está dizendo, do jeito que você está recebendo o que fez de errado. E o pecado não é ter traído, ter pulado a cerca, ter tido relação sexual equivocada. Não é, de novo, a noção de um pecado no mundo sexualizado. O pecado significa erro, equívoco, em qualquer área da vida. Você está assim porque seu espírito é fraco e fez com que você se conduzisse deste modo. E o modo como você se conduziu redundou na doença que você carrega hoje. Portanto, existe um nexo de justiça entre o ato e a consequência. Não foi Deus, na sua bondade e generosidade paterna, que colocou o filho nas condições de aflição. É o filho que, ignorando, que é fraco, que sem vontade efetiva, acabou escolhendo caminhos que lhe eram agradáveis, mas que redundaram na doença. Jesus então está se dirigindo a um ser que tem este perfil. Mais do que doente no corpo, ele é doente da vontade. E diz para ele, vai agora, que você está bonitinho, 0 quilômetro, mas não tornes a pecar. Como é que a gente sabe tudo isso? Tudo que Jesus está dizendo,
que eu estou aqui revelando, não porque estou reinterpretando o Evangelho, mas é uma consequência lógica das palavras do Senhor. Vai e não tornes a pecar. Como é que, se Jesus viu aquela condição, aquele indivíduo pela primeira vez, como poderia saber que ele já tinha pecado? Basta olhar para aquele enfermo. E não tornes a pecar, para que coisa pior não venha te acontecer. Olha, o pecado como causa do efeito doença, ligando um ao outro. Muito claro na palavra do Cristo, causa e efeito. Então, para este segundo, diz Jesus, vai, não faça nada errado de novo. Por quê? Porque agora você vai ter a impressão de que está curado. O seu corpo está bom, mas o seu espírito está doente. Continua doente. Você é o mesmo que há 5, há 10, há 15, há 1000 anos está errando. É o mesmo espírito. Porque a ação magnética que tirou a sua doença, ou tirou a sua dor, está atuando sobre a sua carne, não sobre a sua alma. No primeiro caso, daquele indivíduo que Jesus fala, a tua fé te curou, todo o sofrimento, toda a dor, toda a dificuldade, reformaram o espírito que estava tomando conta daquele corpo doente. E esse espírito reformado já não tinha mais doença. Já tinha aprendido o que a doença ensina. Por esse motivo não precisava sofrer mais. Porque a lição, depois de aprendida, não tem necessidade de se manter a mesma. Mas o segundo caso, não. O segundo caso, o indivíduo estava sofrendo porque o seu espírito era doente. Doente no pecado, doente no equívoco, doente na fraqueza. E isto o mantinha naquela condição. Agora ele não tinha mais a doença aparente, mas o espírito continuava assim. E então, a notícia que Jesus dá ao indivíduo é um alerta. Porque todo mundo, depois que se vê limpo, depois que as juntas não estão doendo mais, oba, olha, já dá para eu sair correndo. Jesus fala, não, tome cuidado. Porque a aparência da doença não existe mais, mas a doença continua. Continua dentro de você. E se você voltar a errar pelas mesmas coisas, nas mesmas falhas, nos mesmos motivos, o que vai acontecer com você? O efeito agora será pior. Será muito pior, porque antes você errou, sofreu. Continuava doente, continuava sofrendo, não tinha melhorado. Mas mesmo sem melhorar, a bondade divina confiou em você que está pedindo ajuda. E então suspendeu o efeito. Suspendeu o efeito, mas a causa persiste. Se você que teve o efeito suspenso pela misericórdia, usar desse benefício para voltar a ser mesquinho, ser arrogante, ser agressivo, ser indecente, você estará se comprometendo duplamente. Porque demonstra que é a mesma pessoa. E demonstra que não faz nenhuma questão de se tornar melhor por causa da misericórdia de Deus. Você devia 10, tinha que pagar e estava sendo executado pela dívida. Sofrendo, pediu ao credor que te perdoasse a dívida. E o credor disse, eu não executo você, mas a dívida persiste. Se você for um homem honesto, se você for uma pessoa trabalhadora no bem, se você ajudar os outros, se você fizer para as pessoas o que é bom, depois do final deste período, eu verei se posso acabar com a dívida. Mas a dívida persiste. E esse indivíduo, então, era convocado a aproveitar a moratória, tornando-se melhor e não fazendo as mesmas burradas, não voltando aos mesmos erros.
Porque se ele voltasse, é a mesma coisa que o devedor que devia 10, que conseguiu libertar-se da prisão onde estava, pagando a sua dívida, e ao sair dali, vai roubar o próximo, vai extorquir seu semelhante, vai fazer de novo todas as coisas que não deve. Quando for descoberto novamente, terá uma dívida maior do que tinha antes. Duas situações muito distintas, aparentemente iguais. Porque Jesus sabia o que cada um possui dentro de si mesmo. Não preciso perguntar nem pedir para que levantem a mão. Aqueles que de verdade querem sarar, querem curar-se, querem encontrar ânimo, querem melhorar nas dores, tirando o sofrimento do corpo. É claro que os masoquistas não viriam aqui num feriado de 7 de setembro. Todos os que estamos aqui estamos querendo algo de bom. Mas, se é assim, todos estamos diante do Senhor, pedindo: Senhor, trate de mim. Trate. O Senhor olha para nós, um por um. E agora é conosco e com Ele. Nesse encontro pessoal. Talvez para uns Ele possa dizer: vai que a tua fé te curou. Talvez. E nós gostaríamos muito que isto fosse para todos. Que todos nós estivéssemos no mundo com o corpo dolorido e a consciência em paz. E entre os ais que a dor produza, só tivéssemos palavras de consolo para outros. Entre os esforços na superação de nossos sofrimentos, só encontrássemos tempo para servir de bom exemplo para outras criaturas. Exemplos de coragem, de devotamento, de determinação. Gostaríamos muito que esta fosse a situação de todos. Vai, que a tua fé te curou. Mas pode haver entre nós aqueles que o Senhor trate e olhando para nós diga: olha, vai, não peques mais. Mas isso quem vai dizer não é o André, não é o Dr. Bezerra, não é a Dona Maria. Somos nós. Cada um sabe. E é algo interessante observar como nós nos atrapalhamos em muitas coisas, podendo nos ajudar, podendo fazer a nossa parte, podendo melhorar em coisas simples, nós nos atrapalhamos. Outro dia estávamos falando sobre esse tema e falávamos aqui. Você pergunta para uma pessoa: oh, como você vai? E a pessoa diz: ai, eu estou com uma dor nesse ossinho do joelho. Ai, mas como dói esse ossinho. Vamos fazer de conta que essa pessoa tivesse no corpo todo 350 ossos. O ossinho do joelho está doendo. Mas e os outros 349? Estão doendo também? Ah, não, os outros estão bons. Puxa, então por que você não fala: ai, graças a Deus, eu tenho 349 ossinhos bons, que não me atormentam, que não me atrapalham. Só tem um que é meio rebeldezinho. Por que a gente não fala assim? Ai, meu Deus do céu, eu estou com tantos problemas na minha casa. Puxa, eu tenho um filho que só me dá trabalho. Nossa, não estuda, é desleixado, é nervosinho, sai a hora que quer, volta a hora que quer, não dá satisfação. Você não imagina como mãe sofre, e sofre mesmo. Sofre por problemas que existem, sofre por problemas que não existem, sofre por problemas que inventa, e sofre por problemas que nunca vão acontecer, mas sofre. Mãe e pai. Mas essa pessoa
tem 5 filhos. E os outros filhos estão bons? Ah, não, graças a Deus, estão todos bem. Mas esse aí é um problema. Por que nós não falamos assim? Nossa, a minha vida é uma benção. Eu tenho 5 filhos, 4 são criaturas maravilhosas, só me dão alegrias. Tenho netos muito lindos que me visitam sempre, que não envergonhariam ninguém do ponto de vista de serem crianças calmas, crianças bem educadas. Tenho só um problema com um deles. Um dos meus filhos é um problema. Mas graças a Deus os outros 4 me ajudam muito com este. Vejam só. É a mesma situação. Mas por que ao invés de nos ajudarmos, por que ao invés de vermos o bem em primeiro lugar, e até eventualmente a gente falar tantas coisas boas do que é bom, que a gente até esquece algumas coisas do que é ruim, a gente faz exatamente o contrário. Você que é mulher, já passou por essa experiência, tenho certeza. Você vai diante do espelho, e olha, homem também pode passar, que é uma experiência muito boa. Pega uma pinça, vai diante do espelho, e pega um cabelinho aqui da sobrancelha. Que às vezes a mulher tem que fazer um certo arranjo, para a coisa não parecer uma taturana. Então tem que ir lá tirar aquele pelo. Às vezes é do nariz, que está saindo, né? Às vezes é da orelha. Tem algumas pessoas com tendência a lobisomem. Aí tem que fazer depilação em todas as partes. Mas faça esse teste. Você vai agora na frente do espelho, pega a pinça. Isso é quase uma tortura. Por quê? Porque você vai com ela, escolhe o eleito, prende bem na pinça e fala, é agora que vai doer o negócio. E aí você fica lá, ai, Pai nosso que estás no céu, tum, e puxa, aquele negócio dá uma fisgada em você. Se é do nariz, então é mais sensível. E você sente aquela dorzona terrível. Mas quando você está na cozinha, cozinhando, está apressada, ai meu Deus do céu, onde é que eu fui pôr tal coisa? E você tem que pegar a panela daqui para lá, de lá para cá, daqui a pouco você encosta o braço na panela quente. Ai, meu Deus, passa uma aguinha assim e continua trabalhando. Parece que doeu menos a queimadura no fogão do que tirar um pelinho da sobrancelha. Por quê? Por que é assim? Porque naquele momento em que você estava na frente do espelho, você sabia que o negócio ia doer, você já começou, mas vai doer. Vai doer muito. É um pelinho só, mas como vai doer. Você já está ali, toda a sua concentração no pobre do coitado do pelinho que vai ser arrancado. E aí dói mesmo, você já está esperando. Todos os seus terminais, o cérebro está dizendo, vai doer. Vamos no pelinho lá, vai ver a dor vai vir rápida para cá. E meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Quando você arranca, dói mesmo. Todos os terminais estão de plantão, prontos para receber o impulso da dor. Agora, quando você está lá no refrega da cozinha, ou está cuidando da casa e passa na beirada de um móvel, dá uma ralada, e você, meu Deus, está doendo um pouco, mas deixa eu continuar. Você só vai sentir essa dor e o tamanho dela depois à noite. Aí toma o banho, o corpo esfria, aí você começa assim, meu Deus, de onde será que esse roxo aqui? Quem de vocês já descobriu o roxo que não sabe de onde é no corpo? Onde é? Levanta o braço. Tá vendo? Esse roxo foi uma pancada que você deu em algum lugar que foi tão sem importância que você nem lembra onde foi. Mas uma pancada tão forte que rompeu vasos sanguíneos no interior da sua pele. E por ter rompido, o vaso sanguíneo deixa extravasar o sangue vai mudando de cor e começa a ter aquela coloração arroxeada que você já se esqueceu de onde veio. Então, vejam só, dói mais arrancar um pelo, porque você está concentrado nele, do que dar uma topada com o dedinho ou com a coxa em algum móvel
e na pressa você não ter tempo de ficar pensando, ai meu Deus, o que aconteceu aqui? Ou dar uma encostada na panela quente, ou dar uma ralada no muro quando você está varrendo a calçada, ou está varrendo o quintal da sua casa. Porque naquele momento você não estava se preocupando com o mal, com a dor, com a dificuldade. Uma das técnicas para você combater a sensação dolorosa, fisicamente falando, é você produzir em alguma região do corpo, simultaneamente com a dor que você vai ter, alguma outra sensação de pressão. A dor e a sensação de aperto, por exemplo, elas percorrem os mesmos condutos que levam ao cérebro. Então, quando você vai receber, por exemplo, uma picada de injeção, e você está lá, concentrado, é agora, eu vou tirar o traseiro do lugar para ver se eu escapo. Se você está nessa tentativa de lutar contra a agulha, você está se concentrando justamente onde a agulha vai entrar. E aí vai doer, aí vai doer, vai doer, vai doer, vai doer. Mas se alguém tira a sua atenção para algum lugar, ou alguém te dá um beliscão na outra perna, só de você sentir o beliscão, você já esqueceu do seu traseiro, e aí a agulha entra e você quase nem sente. Quando vai se dar conta, doeu mais o beliscão do que uma injeção que você levou. Nós temos outras maneiras de tirar a atenção do foco doloroso. Porque quando ela está lá no foco doloroso, o que acontece? Dói mesmo. Intensamente. O que nós podemos fazer sem ficarmos amolando Jesus toda hora? Sem ficarmos esperando que Jesus pare de fazer o que tem que fazer para vir tomar conta da nossa unha encravada? O que nós podemos fazer nós próprios? Começarmos a aprender a colocar o foco das coisas em coisas positivas, em coisas boas, em coisas que tirem da nossa preocupação aquilo que é o único ossinho que está doendo. O único. Você só vai se dar conta que tem dedinho no pé só em duas situações. Quando a unha dele está grande, que você vai dormir e já fica raspando no colchão, porque você não aguenta. Uma das piores coisas que existe é você estar deitado na cama e ao ralar o pé, aquela unha grande fica raspando. Ai meu Deus, eu tenho uma unha no dedinho. Ai, eu tenho um dedinho. Ah, que bom. Aí você lembra que tem dedinho. E a segunda vez é quando te dá uma topada, ou alguém pisa no seu dedinho, ou você bate o dedinho e dói para danar. Porque se não forem nessas duas vezes, você nunca se lembra que tem dedinho. E como não se lembra, o seu dedinho também fica lá sossegado, folgado. Ele não te dá motivo para você sofrer. E você também não tem motivo para se lembrar dele. Certa vez, um indivíduo doente, um espírito enfermo, estava em tratamento. E o que acontece com ele, neste tratamento, serve de parâmetro para nós todos. Nosso lar conta a história desse espírito, André Luiz, que passou 8 anos em uma situação difícil por culpa dele, enquanto estava na terra. E depois que morreu, ficou 8 anos na região umbralina. Umbralina aqui no sentido de sombria, não é inferno. O nosso lar, você que está em casa, está vendo aí na tela do seu computador. E os que estão aqui, estão vendo aqui na tela do falador. Nosso lar. Então ele sofreu 8 anos por não entender o que devia ter feito enquanto estava na terra. Depois de ter padecido e ter aprendido certas coisas importantes, consegue atingir a sua condição de ser resgatado, ser levado a uma cidade que se chama Nosso Lar. Lá ele vai ser tratado, porque espiritualmente está doente. Mas essa doença é fruto dos seus equívocos internos, dos seus equívocos essenciais como espírito.
Aí depois que ele se recupera, depois que passam para ele uma certa explicação do porquê que ele havia sido suicida, mesmo tendo morrido de câncer, que ele havia acabado com ele antes do tempo, pelos excessos na bebida, no cigarro, na vida de nervosinho que ele levava, em todas as coisas que ele havia feito de mal para ele próprio. Ele foi considerado suicida porque chegou no lado de lá antes do tempo, coisa que acontecerá com qualquer pessoa que faça isso. Terá a seu cargo a responsabilidade de enfrentar o tempo que deveria ter vivido e não viveu na terra. Chega um momento em que ele já está sendo tratado, está se recuperando, já está mais calmo, já está melhor, já não sente tantas dores, pelo menos daquelas que ele sentia na região umbralina, que era fora de nosso lar. A região umbralina era uma região escura, fora dos contornos da cidade. Nosso lar em um nível vibratório inferior. Nosso lar está um pouco mais acima. Aí o que acontece? Clarencio é um instrutor que o está ajudando. E então, depois de já estar recuperado, Clarencio procura André Luiz no hospital da cidade de Nosso Lar. É uma colônia espiritual que se localiza sobre a cidade do Rio de Janeiro. E Clarencio pergunta para o André Luiz: e aí, André Luiz, como vai? Está melhorzinho? Clarencio foi o espírito que o buscou nas regiões inferiores, que o trouxe, que está tomando conta do seu tratamento. Melhorzinho, André, melhorzinho. O André, então, esboçou um gesto de enfermo que se vê assim, cocolado, né? Amolecendo-se um pouco nas fibras emotivas. Algo muito parecido com o que a gente faz, né? Basta que a gente chegue alguém perto da gente e fale assim: ai, você está com uma carinha de cansadinho, está acontecendo alguma coisa, ai, como você descobriu? E aí vira a Maria Mole. Bom, obedecendo ao velho vício, eu, André Luiz, comecei a explicar-me, enquanto Clarencio e o seu outro amigo, o visitante, que estava com ele, dois benfeitores, se sentavam comodamente ao meu lado. E eu então disse assim: não posso negar que eu esteja melhor, não posso negar. Como a gente fala, não, tá tudo bem, mas... não, eu estou tão feliz, mas está uma desgraça na minha vida. Como é possível isso, não é? Bom, eu não posso negar que eu esteja melhor. Entretanto, eu sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus eu fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso combinar as ideias, pensar melhor, creio que a dor me aniquilou todas as forças que eu dispunha. Olha um ossinho. Clarencio, o mentor espiritual, ouvia André Luiz com muita atenção, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de interferir no assunto. E então, quando André Luiz viu o velhinho, simpático, com aquela cara de vovozinho bonzinho, sentado, olhando, interessado, ele reclamar, não existe nada melhor para um reclamador do que ter plateia, que fica olhando e aplaudindo com aquele sorrisinho de avôzinho. Encorajado com a atitude de Clarencio, continuei falando. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes. Diminuída a tormenta de fora com os socorros recebidos, agora volta às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa e de meus filhos? Teria o meu filho mais velho conseguido progredir conforme eu havia planejado para ele? E as minhas filhas, minha desventurada Zélia, muitas vezes afirmou que ela morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Já estava casada com outro, ele nem sabia.
Saudade! Saudade da Zélia. Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Esposa admirável. Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo esse pesadelo da distância. Dilacerações continuadas roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Será que ela já morreu? Será que está chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou está em algum lugar escuro como eu estava depois da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Olha lá, vai tirar o pelinho da sobrancelha, vai doer muito. Olha a injeção entrando no traseiro. Olha só a pele sendo furada, sangue saindo. Ai, meu Deus, como dói. Que terrível destino. Aquele destino do homem que se entregou ao devotamento da família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, dificuldades, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando algumas notinhas de alegria. Depois da morte, os sofrimentos do espírito. Em seguida, as martirizações do além-túmulo. Que será então a vida? Aí começou a filosofar. Por que será que a gente tem pelinho? Por que que eles crescem? Deus não seria mais justo se fizesse a gente sem ter essas pelancadas todas para a gente ficar arrancando? Que sofrimento a gente ter que fazer depilação ou tomar injeção. Parece nós, né? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas será a vida. Não haverá recurso para encontrarmos a paz, por mais que eu deseje firmar-me no otimismo. Olha como ele gostaria de firmar-se no otimismo. Olha, ele só falou que estava, não posso negar que estou melhor. Essa era a única frase que demonstrava que ele queria de verdade firmar-se no otimismo. Porque no fim ele diz assim: por mais que eu deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como uma terrível prisão do coração. Que desventuroso destino, generoso benfeitor. Puxa. Nossa. Dava para fazer um roteiro de filme mexicano. Ou daquelas tragédias italianas, bem daquele gosto da destruição, do fim do mundo. Chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzia o barco da mente para o oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação, sem agressividade, sem ironia, sem nenhum tipo de tom agressivo. E me perguntou assim: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Perguntam os espíritos para nós. Meus amigos, desejam vocês de verdade a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, desejo, claro que desejo, por isso que eu estou aqui. 7 de setembro, feriado, se eu tivesse, e se eu pudesse ficar em casa, eu ficava, mas é claro que eu vim aqui porque eu quero me melhorar. Então, aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Aprenda a não falar de você sempre e a não comentar a própria dor. Lamentação, veja só essa frase. Lamentação demonstra doença mental. E doença de curso laborioso e tratamento difícil. Lamentação demonstra doença mental. E uma doença que tem um caminho muito trabalhoso e um tratamento muito complicado. Muito difícil. Porque essa pessoa que se conduz desse modo, ela vive atrelada
a sensação da doença, para daí extrair alguma satisfação, para daí se ver alimentada e abastecida de coisas de atenção dos outros, imaginando que é isto que é importante para ela, muito mais do que curar-se. Por isso é que os Espíritos nos ensinam que muita gente não consegue a cura, que não querem a cura, dizem que querem, mas têm medo de, uma vez curados, não ter mais ninguém que se incomode com elas, ninguém mais que telefone para saber como ela vai, como ele está, ninguém mais que olhe para a pessoa e fale: ah, eu pensei em você ontem, porque eu sinto como você sofre. Ah, eu sou querido, eu sou querida. Mas o velhinho estava com o correte pronto. Não foi só a primeira corretada que deu, mas necessaríssima para despertar o pobrezinho daquela ilusão, e muito indispensável para nos fazer acordar acerca do que é que nós queremos, de que saúde desejamos, ou qual saúde desejamos. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora significa identificar indesejável cegueira da alma. Significa enxergar padecimentos onde há luta edificante. Dizer que você sofreu tendo que lutar contra as adversidades do mundo e que isso foi ruim, isso faz a gente ver que você está cego para o que significa cada um dos momentos difíceis na vida de uma pessoa, que prefere ver sofrimento onde há luta edificante, luta que constrói. Quanto mais utilize a palavra para aumentar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. Se você voltar no tempo e se lembrar do dia que foi demitido por um patrão, por um chefe arrogante, o que você sentiu, o que ele te falou, é capaz de voltar a chorar de novo. Mas isso já aconteceu há 15 anos. Se você se deixar arrastar pela lembrança do que padeceu quando uma decepção amorosa aconteceu na sua vida, se você se lembrar do primeiro namorado que te engambelou e saiu beijando a sua amiga escondido de você, vai chorar hoje. E vai, quando seus netinhos vão querer saber: vovó, por que está chorando? E aí vai você contar que é porque quando há 58 anos atrás você teve o primeiro namorado, ele traiu você com a melhor amiga. Você vai chorar se você ficar voltando no tempo. Por quê? Porque cultivar um pensamento ruim faz você voltar a sentir o que é ruim. Porque nós não jogamos fora. Por isso, quando Jesus fala que a gente tem que perdoar, um perdão que é esquecimento, isto é saúde. Porque se essa pessoa que foi traída lá na adolescência tivesse perdoado de verdade o primeiro, o segundo ou 10º namorado que teve, ela já nem saberia mais quem era o infeliz, como é que ele chamava, que cara que ele tinha, já teria esquecido, e portanto não sofreria, já teria esquecido das cicatrizes, das dores, como o nosso corpo vai se esquecendo delas. Rasga, costura, faz a casca, deixa uma marca, passa o tempo e de repente some. Você olha para cá e fala: nossa, olha, meu braço está limpo, e graças a Deus eu nunca machuquei esse braço. É que já esqueceu. E como não tem a marquinha, a cicatriz, você nem tem mais como lembrar de como foi. Então, diz Clarencio para o André: quanto mais utilize
a palavra, para aumentar considerações dolorosas sobre você mesmo, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. O mesmo pai que vela pela sua esposa, oferecendo a ela o teto generoso, ou melhor, oferecendo o mesmo pai que vela por sua esposa, oferecendo-lhe teto generoso, nesta casa atenderá os seus parentes terrestres. Ele, André Luiz, estava lá sendo cuidado em uma instituição espiritual, que ele não tinha que pagar nada, ele não precisou ter nenhum amigo que o levasse para lá por baixo do pano, que ele não precisou ter convênio médico no plano espiritual para ser atendido. Estava sendo atendido pela bondade de Deus, que cuidava dele sem lhe cobrar um centavo. Esse mesmo Deus vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos que estão na terra. Nós devemos ver o nosso agrupamento familiar na terra como uma construção sagrada, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção de Deus. Deus é o Pai de todos, é o abastecedor, é o trabalhador, é o generoso dispensador de todos os bens para todos os seus filhos. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades. Dificuldades presentes e para estruturar os seus projetos futuros. Mas não temos tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Estamos aqui, médicos, enfermeiros, cuidando de você, para que você se recupere. Mas nós não temos tempo para perder com você, com tolices, com infantilidades, com superficialidades, com dedos, com mimos. Diz o Espírito, que é ministro da cidade em nosso lar, a André Luiz, que estava lá todo meio Maria Mole. Estamos aqui sim, André, ao seu lado para resolver dificuldades, para estruturar os seus projetos do futuro, mas não temos tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como uma bênção de realização, considerando que a providência, Deus, no fim das contas, transborda amor para toda a criatura, enquanto nós vivemos cheios de dívidas. Se você deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza, aprenda a ser espírito adulto, aprenda a ser gente grande. Não procure a bondade de Deus como criança mimada ou como um ladrão que se finge de coitado para furtar de Deus. Dor para nós, André, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, diante do serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As almas fortes, porém, recebem o serviço como um patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Nós não estamos condenando em você a saudade dos seus entes queridos, que é muito justa, nem pretendemos estancar a sua fonte de sentimentos sublimes, massacrando você. Todavia, o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama de verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Falava então Clarencio ao André aquilo que os Espíritos falam para nós. Por quê? Não nos lembrarmos dos 349 ossinhos que funcionam bem? Por quê? Não olharmos as boas coisas que todos nós possuímos na vida e basearmos nossa infelicidade exatamente nas poucas coisas que ainda não estão bem.
aqui em 150 pessoas. Sabem vocês que existem muito mais doentes nos hospitais neste dia 7 de setembro, que nós não visitamos, que nós não conhecemos, que não é porque é feriado que ficaram em casa, tiveram que pegar um ônibus, tiveram que ir a pé, tiveram que pedir ajuda ao vizinho e foram lá ser atendidos precariamente. Não gostariam, será, de estarem aqui? Não é uma bênção termos as pernas, termos os braços, termos andado, termos podido ouvir, ver, pensar? Ah, queridos irmãos, queridas irmãs, como é atual a fala de Clarencio para André. Se desejamos ter saúde, paremos de falar da doença, paremos de falar de nós mesmos, porque isso significa enfermidade mental, doença de difícil tratamento, de longo curso, de onde derivam outras doenças. Quando você tem um filho que você ama, seu assunto a partir dali é seu filho. Você é mãe, você deseja que ele cresça, você fala para suas vizinhas o que ele fez, você fala para seus parentes como ele está. Se alguém pergunta como vai você já fala do seu filho. Se você tem um namorado a quem você ama, uma namorada a quem você ama, se alguém pergunta como você está, você fala, estou tão feliz, porque eu estou tão bem, com aquela, encontrei a pessoa que eu queria na minha vida. Se você consegue um emprego que é o seu sonho, alguém pergunta como você vai, ah, melhor impossível. Estou tão bem que eu estou até com medo. E dizem que de tanto ficar bom o negócio logo estraga. E por que isso é bom a gente sentir? Porque isso é bom falar. É bom porque a gente fica feliz em dizer, até porque os outros vão fechar bastante. Mas a gente está falando disso porque isso é importante para nós. Então agora veja quanto você está falando de você mesmo e das dores que você tem. Porque se você observar isso, vai perceber talvez que a dor é mais importante para você do que você realmente admite que seja. E às vezes a gente cultiva um ossinho como se ele fosse todo o esqueleto. O mais importante que tudo. Quem sabe nós aprendamos agradecendo as dores que temos, aquelas que nós escavamos, aquelas que nós semeamos com os nossos descuidos. Quem sabe a gente aprenda a agradecer por tudo isso, fazer o bem, ser fiel, ser perseverante, não desanimar. E quem sabe o Senhor, ao nos encontrar, possa dizer: filho, vai que a tua fé te cura. Não fui eu, foi você que aprendeu, foi você que se esqueceu, foi você que não falou mais das suas dores, onde dói, quanto dói, que horas dói, porque dói. Foi você que olhou outros que sofriam. Quando você fez isso, você aprendeu como você é feliz perto de outros desgraçados do mundo. Que bom será este dia, quando nós que já fizemos muita coisa que não devíamos, aprendemos a honrar o que devemos fazer, esquecendo-nos um pouco, porque é muito difícil, lembrem disso, é muito difícil que aqueles que sejam curados pela misericórdia, mas que continuam doentes do Espírito, não cometam as mesmas loucuras que já fizeram. É muito difícil que não voltem a pecar de novo, porque
são imaturos, são invigilantes, e se acham agora livres do espinho que antes os fazia pensar em como atuar. E aí, para aqueles que são melhorados, sem merecer a melhora, mas como um investimento a longo prazo, a consequência é bem pior. Bem pior. Jesus fala isso. Vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não venha te acontecer. Então, que tenhamos a prudência de dizer: Senhor, eu quero sarar. Eu te peço que me ajude. Mas, se na sua sabedoria você observar em mim que ao melhorar eu voltarei a errar, me deixa como estou. Porque eu não quero piorar. Eu quero aprender a não ser ruim. Quero aprender com a dor que já tenho a ser mais humano, a ser mais paciente, a pedir por favor, me dá um copo de água. Me ajuda a caminhar daqui na esquina. Me ajuda a subir essa escada. Porque eu não pretendo, com a desculpa de me melhorar, por fora, não tratar por dentro da doença que me acompanha há muito tempo. Tenhamos esta inteligência, tenhamos esse entendimento. Não somos nós que diremos quem vai ou quem não vai. É você que vai dizer. Se melhorar, pode ser que Deus tenha falado a você através do Cristo e dos Espíritos amigos, a tua fé te curou, e você continuará sendo bom para os outros, a fazer o bem para as pessoas. Mas se melhorar, observe bem, se você não está no outro caso, você não pode fazer mais do que está fazendo. Porque se não fizermos mais do que temos feito, depois de termos melhorado, coisa muito pior pode nos acontecer. Ninguém aqui tem que ter medo de morrer, porque ninguém vai morrer. Os corpos perecem, mas os espíritos continuam vivos. O problema é estarmos do lado de lá, doentes de novo, como espíritos, coisa que já podemos estar tratando aqui mesmo. Quando entrarem na sala de paz, e vocês em casa, agora vão se deitar, agora que vão fazer o tratamento, conforme as especificações que estão na internet, abram o coração e se lembrem: o pai não deseja o sofrimento do seu filho. Agora é preciso que o filho não deseje o sofrimento dele próprio. Essa é uma escolha que cada um vai ter que fazer sozinho. Pensem nisso. Muita paz. Agradecemos o teu carinho constante, as bênçãos da vida, as energias generosas que se abatem sobre todos os filhos que recorrem aos armazéns do universo, reerguendo, retificando, abastecendo. Estas forças sublimes nos dão a certeza de que nenhum dos filhos está esquecido, de que não há fardo que pese mais do que as forças daquele que precisa carregá-lo. Que em todos os instantes os espíritos amigos nos acompanham para intuir-nos a respeito das coisas elevadas, para nos fazerem combater o orgulho, a arrogância, a impaciência, para transformarem em nós defeitos em virtudes,
ajudando-nos na superação dos degraus que nos desafiam no rumo da evolução. Que bom, querido Mestre, que ao compreendermos as leis do universo, nós passamos a agir em auxílio de nós mesmos. Ao invés de fazermos como sempre fazíamos, tornando-nos os piores inimigos, nós cooperamos com o esforço do bem, nos tratamentos que a bondade nos oferta gratuitamente, cooperando, tomando o remédio na hora certa, o remédio da paciência, da tolerância ou do silêncio, diante da agressão ou na hora da briga. Remédio que evita o envenenamento dos nossos sentimentos e energias. Entendendo as leis do universo, cooperamos com o regime que estas leis aconselham, não apenas porque deixamos de nos alimentar das coisas nocivas para o estômago, mas também porque nos colocamos vigilantes no regime do bem, adotando as condutas necessárias para que o mal não pese tanto em nossas atitudes. Que possamos adelgaçar-nos das coisas ruins e fortalecer nossos sistemas, nossas emoções com coisas boas. Obrigado, Senhor, pelo esforço que o mundo espiritual faz para nos ver melhores pessoas. Que nós possamos cantar uma vez mais e assim demonstrar que entendemos o que significa estar no mundo servindo de verdade. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor
te ajudar.